dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Doutora, fale-nos um pouco a respeito do seu histórico profissional. Eu me formei em 2003 em Maringá, como cirurgia dentista. Depois eu fiz especialização em ortodontia. Logo em seguida fiz especialização em implantes. E antes das minhas especializações, eu já tinha montado a diferencial odontologia. Mas as minhas especializações elas vieram para acrescentar a clínica. Tá? Então foi dessa forma que a gente começou a se destacar mais na odontologia, tendo eu como especialista. Serait-ce possible alors? Doutora, fale-nos então um pouco a respeito da história da Clínica Diferencial Odontologia. Então, a Diferencial, ela não nasceu a Diferencial. Ela nasceu o consultório meu. Quando eu me formei, eu voltei para Porto Alegre, montei o consultório e aí esse consultório ele funcionou durante 2 anos. Eu tinha um movimento bem expressivo e eu não conseguia mais atender sozinha. Então foi aí que eu tive a vontade de ter um espaço maior, tá? E a clínica começou a se formar. Nessa época eu já fazia especialização em ortodontia e eu já estava deixando um pouco de lado a parte clínica. Tá? Então eu precisava de pessoas para me apoiarem, para me ajudarem. Foi aí que eu comecei a convidar alguns colegas para me ajudarem, tá? A formar a Diferencial Odontologia. Então hoje a Diferencial ela conta com uma equipe de vários profissionais para me auxiliar. Hoje nós vamos fazer 10 anos, tá? E a gente está sempre buscando pacientes, nossos profissionais que tenham sempre qualificação para atender nossos pacientes. Tá? Então, é dessa forma que a gente tem tentado crescer ainda mais na odontologia. Doutora, fale-nos um pouco mais então a respeito do corpo técnico aqui da clínica e quais as áreas de atuação dos demais profissionais. A Diferencial hoje ela conta com 9 colegas que nos ajudam a atender os nossos pacientes. Então, hoje aqui a gente tem especialistas, a gente busca somente atender com profissionais especializados. A gente trabalha com ortodontia, implantes, próteses, tratamentos para gengiva, tratamento de canal, cirurgia bucomaxilofacial. E os nossos dentistas, a gente procura que eles estejam sempre atualizados, que eles façam cursos, tá? Que eles façam cursos, que eles prestem o atendimento para os nossos pacientes com o melhor que existe em odontologia. Doutora, conte-nos um pouco a respeito dos procedimentos realizados aqui na clínica. Então, aqui na Diferencial, os nossos pacientes eles vão ser atendidos por um corpo clínico. Então, você vai vir aqui, vai passar por uma avaliação, a gente vai fazer um planejamento do procedimento, do que o paciente precisa, e nós vamos encaminhar eles para as especialidades. Se você precisar de um tratamento de canal, você vai ser atendido pela doutora especialista em canal. Precisar de prótese, lente de contato ou faceta, a protesista, que é especialista nesta área, que vai fazer a realização. Os implantes também são realizados por especialista em implantes. Tratamentos de gengiva são realizados pelas periodontistas da clínica. A clínica conta com 2 periodontistas. Uma cirurgião bucomaxilofacial, que é a especialista que vai fazer siso incluso, biópsias, esses procedimentos que são mais cirúrgicos, mais elaborados. Bichectomia a gente faz aqui na clínica também.
Tá? Tratamentos estéticos, que hoje está na moda falar em estética facial, em botox. Então, tudo isso a gente buscou contemplar numa só sede. Então, o paciente que vem aqui na clínica, ele não vai ficar preocupado, mas eu vou ter que fazer um tratamento de canal em tal lugar e vou ser direcionado para fazer uma prótese em outro. Não, ele vai fazer tudo aqui. E nisso, nossas colegas, a gente consegue discutir os casos, porque a gente monta uma mesa redonda, uma conversa com a outra, então a elaboração desse nosso plano de tratamento, ele acaba sendo muito exato, muito preciso. Isso dá segurança para o nosso paciente. On dit que le destin se moque bien. Doutora, vamos abordar então um pouco mais a respeito da parte técnica dos procedimentos, como, por exemplo, os implantes dentários, os aparelhos ortodônticos. São as minhas especialidades, eu sou especialista tanto em implante quanto em orto, tá? Hoje os implantes, eles são modernos, eles se tornaram mais acessíveis aos nossos pacientes. Os pacientes, eles ainda têm um mito de que os implantes são extremamente dolorosos, são cirurgias complicadas. Hoje não. A modernização da odontologia faz com que nós tenhamos aparelhos e equipamentos muito sofisticados. Isso dá conforto no pós-cirúrgico, durante o ato cirúrgico. Então, todos os procedimentos que a gente realiza em implantes, a gente precisa de exames. Esses exames são extremamente bem estudados, é feito um planejamento muito bem estruturado para o paciente. Então, atualmente, existem implantes que até em 21 dias a gente consegue cicatrização deles. Em 21 dias já dá para a gente começar a elaborar a prótese definitiva. E a gente trabalha com esse tipo de material aqui na clínica também. Ele não é um material nacional, ele é um material suíço que dá um conforto muito grande para o paciente, embora a clínica também trabalhe com materiais nacionais de alta precisão, de alta performance, mas a gente não tem esse diferencial de um poder de cicatrização em curto espaço de tempo. E quanto à questão dos aparelhos, doutora? Hoje a ortodontia, ela popularizou bastante. A gente vê muita gente de aparelho, né? Por quê? Porque a função da ortodontia é fazer correção dos dentes. Isso vai facilitar a higiene, vai facilitar, melhorar a mastigação, a estética que muita gente vem buscando. Então, existem os mais variados tipos de aparelho ortodôntico. Existem aparelhos os convencionais, os metálicos que a gente vê, a maioria das pessoas, mas também existem os estéticos, existem aparelhos praticamente invisíveis, tá? E hoje tem uma técnica que a gente tem usado muito aqui na clínica, que é um aparelho autoligável. O aparelho autoligável, ele dá uma acelerada no nosso processo de tratamento, tá? O paciente, ele não precisa necessariamente vir ao consultório mensalmente. Os fios desse aparelho, eles são ativados pela temperatura corporal. Então, existem fios com temperaturas, com ativação em determinadas temperaturas. E isso faz com que o aparelho fique sendo ativado durante 24 horas por dia. Então, é um conforto para o paciente, porque ele é praticamente indolor. Aquele push que o paciente reclama, aquela apertada que o paciente reclama, ele é muito diminuído nessa técnica, tá? E isso vai favorecer o nosso tempo de tratamento, que ele acaba sendo, sim, bem menor do que os aparelhos convencionais. Mas se o paciente chega e nos diz que ele quer usar um aparelho convencional, não tem problema, a clínica vai sim usar um aparelho convencional, mas eu gostaria de informar que existem aparelhos extremamente modernos e que a gente trabalha com eles aqui na clínica. E quanto à questão dos aparelhos, qualquer pessoa pode usar? Existe uma faixa etária indicada para o início do uso do aparelho? Hoje qualquer pessoa pode usar, não tem mais dizer assim, mas eu sou muito idoso, eu vou colocar aparelho.
não tem problema, a gente pode colocar aparelho sim. Existem restrições a pacientes com doença de gengiva, que têm mobilidade dentária. Quanto aos outros pacientes, não tem limite de idade. Inclusive, a clínica hoje, eu fiz um curso muito interessante, que ele possibilita a instalação de aparelho fixo em crianças que estão com dentes de leite ainda, que estão com dentes de leite e com dentes permanentes para serem erupcionados. Então, isso modernizou, está revolucionando a ortodontia, porque aqueles aparelhinhos com de expansor, que a mãezinha tinha que ficar dando a chavezinha, abrir, que ficava coladinho no céu da boca, e essa nova técnica, ela vem para diminuir o uso deles. Existem casos que a gente não precisa mais fazer o uso de expansores, tá? Então a gente inverte, a gente já parte para o aparelho fixo, ao invés desses aparelhos que a criança sofre um pouquinho, porque tem que ficar fazendo o ajuste dentro da boca, ou perde o aparelho móvel. Isso facilita muito, principalmente a vida dos pais. E, doutora, quanto aos procedimentos estéticos aqui da Diferencial Odontologia? Bom, hoje os dentistas podem sim fazer a aplicação de botox, de toxina botulínica e ácido hialurônico. Sim, nós podemos realizar esses procedimentos. E aqui na clínica a gente realiza eles. Nós aplicamos a toxina e fizemos preenchimento. Não só usamos o botox para fins estéticos, mas a gente usa o botox com finalidade terapêutica. Existem pacientes que têm dor na articulação, que sentem aquele cansaço, que têm enxaqueca, dores de cabeça muito fortes. E muitas vezes essa dor de cabeça está relacionada com o apartamento dentário. Então, o botox ele vai servir como um relaxante muscular, vai diminuir essa pressão, esse apertamento e, consequentemente, a nossa dor de cabeça vai ter uma diminuição muito grande. A gente tem tido excelentes resultados com o botox na clínica, não só estético, que as nossas pacientes adoram, mas terapêutico, ele é excelente. Tá? Existe alguma restrição para o uso do botox? Existem alguns tipos de toxina botulínica que a gente tem que cuidar, porque quando o paciente tem problema com glúten, não é qualquer tipo de toxina que pode ser utilizada. Então, isso aí o paciente, quando vem nos visitar ou vem nos consultar para fazer o uso da toxina, ele deve nos avisar, porque existem diversas marcas de toxina botulínica no mercado. E algumas delas podem ser contraindicadas nesses casos que o paciente tem algum tipo de doença. Doutora, quais são os procedimentos mais realizados aqui na Diferencial? A clínica, o carro-chefe da clínica é a ortodontia e implantes. Tá? Mas a gente tem profissionais em próteses que realizam as famosas lentes de contato que hoje todo mundo busca, todo mundo quer aquele sorriso extremamente alinhado, extremamente branco. Tá? Então, a área da estética também tem se tornado um grande aliado da clínica. Clareamentos, porque a gente realiza diversos tipos de clareamento aqui. A gente realiza clareamento tanto a laser quanto clareamento caseiro. O clareamento a laser que nós disponibilizamos aqui na clínica, ele realmente é feito com um aparelho de luz de laser, tá? E junto com essa luz de laser, a gente tem uma luz de LED, que é uma luz azul. Mas o laser ele vai favorecer a diminuição da sensibilidade. Normalmente, os pacientes que fazem clareamento, eles sentem grande sensibilidade, eles sentem dor. E chega a ser um transtorno fazer clareamento de tanta dor que os nossos pacientes sentem. Não só os nossos da Diferencial Odontologia, de toda a odontologia,
É relatado isso, inclusive em estudos, que dá muita sensibilidade. Então, a gente tem procurado com o laser diminuir essa sintomatologia, porque o laser ele tem um poder de anti-inflamatório, então ele dá uma diminuída na dor, na sensibilidade. Existem pacientes que nos relatam que eles não sentem nada, que eles fazem o clareamento a laser e que eles não sentem nenhum tipo de sensibilidade. Só que o clareamento a laser, assim como o clareamento caseiro, ele pode ficar bom em uma só sessão, mas existem pacientes que nós precisamos realizar mais sessões. No clareamento a laser, a gente tem uma restrição. A gente não pode executar mais de 4 sessões. Então, se o paciente às vezes quer um dente muito claro e a pigmentação da dentina dele não permite, acaba sendo limitado o branqueamento. Em compensação, existem outros pacientes que em uma única sessão os dentes ficam extremamente claros. Doutora, fale-nos um pouco então a respeito das lentes de contato. As lentes de contato são magníficas, todo mundo gosta. Elas deixam um sorriso extremamente harmonioso, branco. As lentes de contato, eles são procedimentos rápidos. A gente usa uma técnica, faz uma moldagem e em cima disso a gente manda para o laboratório. É como se fosse uma lente de contato ocular, só que ela é uma lente de contato dentária, de porcelana. Então, vem uma lâmina bem fininha. Ela serve para quê? Para corrigir alguns defeitos de formato, de cor, tá? E harmonizar o sorriso do paciente. Então, é um tratamento que está muito em alta, que as pessoas têm procurado bastante para fazer, e a nossa protesista aqui vai realizar esses procedimentos e realiza com o maior carinho nos nossos pacientes. Doutora, outro procedimento que está muito em alta é a bichectomia. Pode nos falar um pouco mais a respeito? Então, a bichectomia aqui na clínica, ela é realizada por uma especialista bucomaxilofacial. Então, não é um colega que fez somente um cursinho para fazer bichectomia. A nossa colega, ela é especialista em buco, tá? A bichectomia, para quem não sabe, é uma cirurgia que a gente remove uma gordurinha da bochecha. E isso vai fazer com que a gente tenha um afinamento no rosto. Isso está muito em alta, tá muita gente procurando, porque dá beleza, deixa o rosto mais afinado, tá? Então, essa gordurinha que a gente tira, ela serve para quando nós somos bebês, para quando a gente se alimenta, tá? Para quando a gente é amamentado. Então, ela não tem mais utilidade na nossa vida adulta, a não ser para a gente deixar um pouquinho mais bochechudo, né? Então, a gente tira ela como um procedimento estético. É um procedimento rápido, praticamente indolor. Em 40 minutos, no máximo 1 hora, esse procedimento ele é realizado, tá? Então, pode ter bastante segurança para fazer, que não é nada muito dolorido, que às vezes o paciente fica com medo, né? Não precisa ficar com medo, não. É super tranquilo e a nossa doutora, ela é ótima. Doutora, vamos falar também um pouco a respeito do Botox, que é um procedimento muito utilizado ultimamente nos consultórios. Sim, atualmente os dentistas eles estão capacitados para fazer a aplicação do Botox e do ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele serve para fazer preenchimentos e o Botox ele faz relaxamento muscular. Não só a gente usa o Botox esteticamente, a gente usa o Botox terapeuticamente, tá? O Botox terapêutico ele é usado para quem tem dor na ATM, para quem faz bruxismo, para quem tem dores de cabeça. Então,
ele faz um relaxamento no músculo da mastigação quando ele é aplicado nesses músculos e o paciente sente um conforto muito maior e diminui muito a dor de cabeça. A gente tem tido excelentes resultados com o Botox, tá? E além disso, lógico, a gente tira sim, a gente faz uns procedimentos estéticos para tirar alguma expressão, alguma linha de expressão que está incomodando o paciente. Tudo isso a gente realiza aqui na clínica, sim. A doutora Adriana, que está aqui hoje com a sua filha Valentina, vai nos falar um pouco agora a respeito da ortodontia infantil. Atualmente existe uma técnica para a utilização de aparelho fixo em crianças, tá? E esses aparelhos fixos, eles diminuem o uso ou eliminam o uso daqueles aparelhos removíveis, porque as crianças ficam tirando toda hora da boca. A mãe muitas vezes se atrapalha para abrir a chavezinha. Então hoje a gente usa sim uma técnica de ortodontia fixa, tá? As crianças se sentem bem em usar o aparelho, ele não machuca, ele dá um conforto muito grande, tanto para os pequenos quanto para os pais. Eu estou falando como mãe, tá? Porque eles perdem os aparelhinhos, eles reclamam quando a gente tem que fazer o ajuste. Então, isso veio para revolucionar a ortodontia. Esse aparelho ele pode ser utilizado com os dentes de leite e quando já está caindo os dentinhos de leite e vindos permanentes. Então, a idade ideal para a gente instalar esse aparelho é entre 6 e 8 anos. Doutora, e quanto à manutenção desses aparelhos? A gente pede para as crianças virem mensalmente, tá, no consultório, porque a gente sabe que eles têm uma alimentação, que às vezes eles comem uma pipoca, comem alguma coisa, que a gente não vai proibir uma criança de comer alguma coisa que possa danificar o aparelho, tá? Então, a gente pede sim que eles venham mensalmente, mas eu gosto sempre de lembrar aos pais que mesmo que as crianças não estejam com o aparelho, elas precisam vir ao dentista, pelo menos de 6 em 6 meses. E a gente lembra as mães que estão gestantes, que já têm seus bebezinhos, que os bebezinhos eles devem ter a boquinha deles limpa, que cárie passa sim de mãe para filho, de babá para filho, que não pode assoprar a papinha do nenê, porque existem bactérias e, querendo ou não, a saliva ela pula pro alimento e isso passa para o bebezinho, passa para a criança que está em formação. E sem contar que a dieta dos nossos pequenos, ela tem que ser uma dieta com redução de açúcar, tem que ter menos açúcar, tem que ter menos refrigerante. As crianças, elas precisam morder, elas precisam mastigar para que a nossa alimentação, ela seja... para que a nossa dentição ela seja bem formadinha, porque a mastigação estimula a erupção dos dentes. Doutora Adriana, fale-nos um pouco, então, a respeito dos convênios ofertados aqui pela Diferencial Odontologia. Os convênios, eles facilitam muito os pacientes, porque a maioria dos procedimentos, eles acabam sendo cobertos pelos convênios e os pacientes não têm ônus na clínica. Então, isso traz um conforto para ele. E quando os procedimentos não são cobertos pelos convênios, a clínica ela disponibiliza várias formas de pagamento. A gente trabalha com cheque, nós trabalhamos com cartão de crédito. Então, não vai ser problema dos nossos pacientes não realizarem os procedimentos, ninguém vai deixar de sorrir por motivo de pagamento. A gente vai facilitar sempre o pagamento para os nossos pacientes. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes
encore serait-ce possible alors?